Então, tô aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje eu vou fazer um programa que provavelmente vai ser sequência, né, do de segunda-feira, que eu comecei a falar sobre o assunto de bullying e assédio moral. Por quê? Por causa que, conforme eu ouvi ele de novo, eu notei que realmente tinha uma série de outras coisas que eu poderia ter abordado nesse episódio que já foi gigantesco. Então, né, acho que eu encontrei aqui alguma coisa que eu quero fuçar mais, que eu acho que tem mais coisas para falar, para estar compartilhando com vocês, fazendo vocês estarem aqui pensando, refletindo junto comigo, né? Mas então, aí eu tava pensando assim que se eu ia fazer tirar uma progressão na minha timeline a partir da segunda série, ou se eu ia falar de algum capítulo, alguma questão mais específica que tenha acontecido nessa questão do assédio moral, do bullying e tal. Mas daí eu acho que eu vou pegar e vou falar primeiro assim. Vou começar com uma parte mais pesada desse episódio. Eu tenho uma frase até. O final vai ser um pouco mais positivo. Mas agora eu vou começar com uma parte mais negativa mesmo da parada. Que é para reforçar, para destacar o quanto eu acredito que isso daí é um assunto tão sério mesmo que tem que ser refletido, que a gente tem que mudar esse tipo de coisa, tem que fazer algo para que não aconteça mais da maneira que acontece aqui, pelo menos acontecia no Brasil que eu cresci. Primeiro que eu quero falar que teve um momento que eu fiquei falando sobre meu desempenho escolar, que eu falava da ensino fundamental, mas eu esqueci de destacar também que era a rede pública, né? Então, eu sendo hoje em dia um adulto, eu tenho noção de que a rede pública é famosa por ter, tipo assim, né, um conteúdo muito mais fácil e projetada para estar avaliando os alunos bem e passando de ano. Mas é por isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Dentro daquele ambiente ali que eu sei que era limitado, eu batia no teto, tá ligado? Mas eu sei que isso não quer dizer, tipo, nossa, uou, uau. Mesma coisa que eu vou tirar um diploma numa universidade, sabe? Renomada, não é isso. Mas eu quero dizer que naquele ambiente ali, entendeu? Era tranquilo para mim, né? Mas agora o que eu ia dizer que por que eu acho que é tão ruim, tão fodido essa cultura de existir esse tipo de comportamento e atingir tantas pessoas como atinge na nossa sociedade, é que eu acho que esse tipo de coisa muitas vezes culmina realmente com um óbito, tá ligado? Com a morte. E a morte não digo que é na depressão e, né, e também no suicídio. Por que que eu tô falando disso? Por causa que, assim, os primeiros, psicologicamente falando, os 15 primeiros anos da nossa vida são os anos de formação, tá ligado? Muita gente defende, né, acredita que, basicamente, o que tu viver, as tuas experiências, teus sonhos, teus medos, tuas frustrações, tudo que tu, tudo que tu for absorvendo naqueles teus primeiros 15 anos de vida, depois daquilo lá, tu vai só ficar lidando com aquilo ali, basicamente, entendeu? O resto da tua vida inteira vai ser lidar com as coisas que tu absorveu nos primeiros 15 anos de vida, entendeu? Então, por isso que a gente vai absorvendo como se fosse uma esponja, entendeu? Seguindo em linha reta, coisas boas e coisas ruins, e a gente normaliza, entendeu? A gente normaliza as sensações boas e sensações ruins baseadas na nossa vida. E daí, depois disso, a gente vai ter que lidar com aquilo lá, tá ligado? Até depois de tudo que tu absorveu ali, todas as cargas, todas as emoções, né? Todas as influências que tiveram sobre a tua mente, o teu coração, tua forma de se sentir, né? Então, tipo, é uma verdade que o ambiente escolar, que é uma parte que os jovens vão estar tendo os primeiros convívios em grupo, as primeiras dinâmicas de grupo, é o espaço onde eles ficam sob pessoas assim sabe, da mesma idade, sabe, mesmo que vindo de famílias diferentes, com gostos, preferências diferentes, mas eles estão ali num grupo, entendeu? Várias vezes aquele grupo tá sobre, tipo, eles estão só entre eles, entendeu? Não tem nenhuma outra força sobre aquele grupo ali em vários momentos durante aquele dia. Então, é bem documentado que esse essa vivência escolar na vida de alguém, se esse for o ponto da vida da pessoa que é fodida, é o suficiente para desgraçar a cabeça dele, sabe? A pessoa pode ter um ambiente familiar tranquilo, mas que é outro lugar que nos enche de traumas. Geralmente não existe nenhum ambiente familiar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Geralmente dentro de uma família a criança vai sempre ter seus próprios traumas, alguma coisa ali, né, não funciona do jeito que deveria e tal, mas, né, mas agora a questão escolar, ela tem essa função muito grande, né,
E daí é muito visível, assim, por vários desses problemas de autoestima que tu vai ver que a pessoa lá, quando ela tinha 50, 60, 70 anos, ela ainda tinha problemas em se aceitar, em se respeitar, em se admirar, sabe? Ela tinha problemas com o corpo dela, com o jeito dela, tinha várias e várias questões. Isso para não falar de questões como sexualidade também, sabe? Questões raciais que também podem acontecer dentro desse ambiente escolar caótico que a gente tem por aí, sabe? Então, isso acontece na vida de muita gente e quando tu vai ver lá, quando é investigada essa situação, né? É que nem super polêmico é os casos assim de assassinato em massa, sabe? Eu, como uma pessoa que sofreu bullying, eu posso falar que eu já ouvi essas notícias e me relacionei com elas, sabe? Sobre a primeira vez que eu ouvi falar desse tipo de história, eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos, eu não tenho. Essa idade é que eu tô chutando, pode ter sido mais novo, mas eu sei que eu ainda tava no ensino fundamental, sabe? Eu sei que tava no ensino fundamental, e eu ouvi falar dessa notícia de alguém entrando num colégio, sabe, com uma arma e pá, 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 né? Provavelmente era lá para os Estados Unidos, eu imagino, ou sei lá, Europa, não sei. Não sei se tinha sido aqui no Brasil. Mas a primeira vez que eu vi essa notícia, a minha relação, entendeu? Eu tô dando relato de como uma criança que passava por isso se sentiu com aquilo lá. Eu vou te dizer que a primeira vez que falaram sobre aquilo lá, eu pensei assim. Eu não tive muita dúvida. Eu entendi, eu entendi por que esse maluco fez isso, tá ligado? Sabe, nem sei se eu pensei maluco, sabe? Na época eu entendi por que esse cara fez isso, sabe? Não era uma ideia que eu fiquei assim, nossa, porque o que que levaria uma criança a chegar dentro de um colégio, puxar uma arma e atirar pra tudo quanto é lado, sabe? Eu já pensei, tipo, eu nunca pensei em eu ter feito isso, mas quando eu ouvi essa ideia, eu conseguia imaginar o que estava acontecendo por trás. E até onde eu sei, sempre que é investigado esses casos assim desse tipo de coisa, tem sempre esse cenário assim, sabe? Geralmente é um cenário assim de uma pessoa que não se adequava ao grupo, entendeu? E claro que tem outras questões mais polêmicas e particularidades de cenários específicos e tudo mais, que eu também poderia me aventurar aqui nesse exato programa e falar sobre tudo isso, mas eu não sei se eu quero dar tanto palco para esse tema dos tiroteios em massa. Acho que hoje não, vou esperar até o próximo tiroteio em massa, aí eu falo sobre isso, né? Mas é sempre esse negócio assim, entendeu? É uma pessoa, o moleque estranho, o moleque zoado, geralmente é assim, entendeu? Não é o perfil da pessoa que passa por esse tipo de evento, não é o cara que tinha uma vida normal, tranquila, era bem aceito, bem recebido, fazia parte do grande grupo, entendeu? Protagonizava os grandes eventos daquele espaço, não é assim que funciona, não, né? Então eu já ouvi aquilo lá pra mim, já consegui entender, inclusive eu tenho até um destaque a mais, por exemplo, durante um período da minha infância, eu sabia que o meu pai tinha uma arma dentro de casa, eu já, inclusive, já pensei sobre a situação toda, só que daí eu tomei a decisão também de que eu não queria fazer isso, tá ligado? Eu tomei assim como no primeiro programa eu falei que eu tomei a decisão de que eu não queria agredir ninguém, eu também tomei a decisão que não queria balear ninguém, nem balear a mim mesmo, mas sim, esses pensamentos suicidas já começaram a se instalar na minha cabeça ainda quando eu era uma criança. Hoje em dia eu acho um absurdo, entendeu? Eu olhando pra minha própria vida, entendeu? Tirando o fato de que sou eu, sabe? Transmite essa história para qualquer outra criança que existe nesse planeta vivendo hoje em dia, sabe? Eu sabendo que eu, quando eu era uma criança, eu tive esse sentimento de já começar a questionar se eu queria continuar passando por esse processo e felizmente a minha decisão consciente, entre aspas, o quão consciente uma criança de 9, 10, 11 anos pode ter sobre essas coisas, eu não sei, mas a vida é assim, a vida real funciona dessa maneira, tá ligado? Eu Infelizmente, a vida que eu tive já me fez refletir sobre esse tipo de questão, mas felizmente a minha decisão foi: não vou pegar uma arma, não vou fazer isso, não tem porquê, sabe? Tipo, não quero, não vou, entendeu? Essa foi a minha decisão lá atrás, sabe? E não aconteceu, nunca aconteceu o evento de eu ter levado revólver para dentro do colégio nem nada desse tipo, nunca aconteceu mesmo. Nunca peguei a arma na minha mão mesmo. E também foi só durante algum curto período de tempo, não foi tipo assim, eu cresci dentro de uma casa que tinha armas, mas eu já vi armas quando eu sob posse do meu pai quando eu era, né, criança assim, e tal, e adolescente, por exemplo. Mas, né, então eu acredito então que o bullying, o assédio moral em seu estágio terminal, ele é isso aí, tá ligado? Ele é o absurdo, ele é o suicídio, ele é a morte, sabe? E por isso que eu falei que tem toda essa questão dos anos de formação. Se qualquer pessoa, entendeu?
que passar por esse tipo de cenário, entendeu? E for humilhado sistematicamente durante anos, é natural, tipo, isso daí é psicologia, sabe? É um bagulho que meio que é esperado. Por que tem tanta gente que sai do colégio com muito problema assim, com o seu corpo, sabe? Gente, sabe, muitos homens e muitas mulheres que buscam depois uma grande aceitação, eles querem repor um sentimento de beleza que eles perderam, se sentiam feios e depois eles querem se satisfazer com aquilo lá, entendeu? Eles querem, tipo, agora eu vou ser considerado bonito, agora eu vou ser considerado gostosa, vou ser considerado atraente. Eles querem mudar um estigma que foi na cabeça deles. E tem várias pessoas que mesmo eles provando isso pra si mesmo, entre aspas, eles ainda não se sentem assim. Tem várias pessoas que tu olha pra pessoa, tu que não conhece a pessoa, tu pensa, essa pessoa obviamente é linda, aí tu vai falar que essa pessoa ela tem uma visão distorcida dela mesma, e geralmente essa visão distorcida, ela vem do apontamento dos outros, tá ligado? Ninguém se acorda naturalmente e começa a questionar nada sobre si mesmo. Ninguém, só que também ninguém viveu a vida, entendeu? Todos os seres humanos desse planeta Terra, pelo menos, né, hoje em dia, do jeito que a nossa sociedade funciona, tu cresce sobre essa noção de que o que os outros acham de ti. Se tá bom, se tá ruim, se tá bonito, se tá feio. Vai ser assim pra sempre, até onde a gente sabe, né? Mas o ser humano só se importa com essas questões porque existe feedback. Simples assim. Mas não vai parar de existir. Entendeu? A verdade também pragmática da vida é essa. A gente nunca vai existir esse mundo onde existe uma cultura, uma sociedade onde as pessoas não comentam a respeito sobre, sabe, padrões, preferências e o que é bonito, o que é feio, o que é legal, o que é certo, o que é errado, sabe? Isso daí simplesmente vai acontecer, né? Mas então que tu ser a pessoa que tu é alvo das críticas, das ofensas, das perseguições, das humilhações, vai te levar para um lado muito louco, assim, muito sombrio, e todo mundo que passou por isso sabe disso, e muitas pessoas tentam lidar com isso, tentam mudar, e outras pessoas simplesmente ainda não conseguiram, né, fazer nada a respeito, mas aí agora para pegar e trazer daí um pouco mais de uma história, assim, um relato sobre esse tema, né, envolvendo, vou contar daí mais uma história, assim, de um evento marcante nesse contexto, para vocês, né, terem mais perspectiva sobre a situação. Eu acho que daí, tipo, acho que isso aconteceu na terceira série, então eu tava com 9 anos de idade. Então, e a minha turma da terceira série, ela foi uma turma, acho que quase que toda igual à segunda série, sabe? Foi quando aquela coisa que quase todas as crianças passaram de ano e eles foram incluídos já com uma turma com os mesmos, porque estão familiarizados com os grupos, né? O lado bom disso é que já estão familiarizados com os grupos, e o lado ruim, né, que também certas coisas podem ser acentuadas. Aí esse dia foi um capítulo de quando aconteceu um negócio que é, tipo, na vida do jovem Renanzinho de 8 anos, esse deve ter sido um dos piores dias da vida dele. Hoje em dia, eu consigo, eu dou uma risada da tragédia, se torna cômica, né? Mas então, vou contextualizar vocês, entendeu? Cria esse filme mental na cabeça de vocês. Vocês estão vendo um filme, uma série, sei lá, alguma coisa, a um moleque de 8 anos de idade, entendeu? A história daquele episódio é o seguinte: a menina que ele acha bonito, entendeu? Que é a mesma menina que protagonizou a história lá do segundo episódio, entendeu? Que votou, né, votou em mim pra ser o guri mais feio da sala. Essa menina ia fazer a festinha de aniversário e daí ela ia fazer uma festinha, aquela coisinha de vir com, sabe, os convitezinhos e entregar pros coleguinhas, sabe? Aquela coisa, tipo assim, é pra se aparecer, vamos falar a verdade. Hoje em dia a gente entende como é que funciona na sociedade, isso daí é famoso lá se aparecer, né? Fazer uma festinha, convidar todo mundo. E todo mundo, eu digo que, acho que foi todo mundo mesmo, inclusive acho que foi por isso que ela me convidou, porque tipo assim, eu não vou convidar todo mundo, menos o Renan, né? Seria brutal, seria brutal. Eu daria risada pra caralho hoje em dia, daria risada pra caralho hoje em dia. Só que foi pior ainda. O que aconteceu foi pior ainda que ela não ter me convidado. Então vocês já pode começar, sabe, estourar as pipocas pra dar risada, porque foi muito pior do que ela não ter me convidado pra festa. Então tá, né? Faceirão, né? Faceirão. A mente desse menininho tava a mil. Tava tipo assim, não, hoje vai rolar as coisas, sabe? Sonhador, sonhador. Imagina criança feia achando que ia se dar bem com 8 anos de idade. Se dá bem, eu não tô nem querendo dizer assim, achei que ia comer alguém, tá ligado? Mas eu tava romantizando, tipo assim, hoje vai ser o dia, vai rolar coisas legais, entendeu? Sabe, vai ser, eu não sei qual era realmente a diversão na cabeça de uma criança de 8 anos de idade, sabe? Mas eu tava empolgadaço pra esse evento, sabe? Daí, né, rolou assim, a criança tava lá na casa da guria e tal.
pesada de 9 anos de idade, né? Com bolo e guaraná, essas coisas assim. E eu não me lembro com detalhes o que aconteceu. Provavelmente não foi um dia tão divertido assim. Mas o que eu me lembro é que teve um evento, um momento assim, entendeu? Que numa das casas do pátio, que tinha duas casas no terreno onde estava rolando essa festa, tinha um buraco, sabe? Um buraco assim na estrutura que dava pra dentro da casa, que eu acho que era pra cozinha, entendeu? Não era nenhuma parte assim, ó, um banheiro, alguma coisa. Só que daí uma piada, eu acho que era isso, né? Se fosse banheiro outra coisa eu não me esqueci. Mas na minha lembrança da história era isso, era um buraco que dava pra cozinha. E daí umas piazadas ali, meio que começaram a enfiar o olho no buraco, essas coisas, e rolou isso. Eu não fiz isso, eu me lembro que eu não, praticamente não olhei, mas também não, tava ali envolvido na situação, vendo outras pessoas fazendo, mas tava só pela shits and giggles, sabe? Só pela zoeira ali, entendeu? Batendo papinho, no papinho de 9 anos de idade. Era isso aí, tá ligado? Não, tranquilo, normal, não foi uma noite, não foi uma tarde, né? Noite. Não foi uma tarde, né? Necessariamente marcante, mas aconteceu, não teve tragédia nenhuma. Só que no outro dia, aí começa a parte de, trágica da situação. O outro dia. Imagina a surpresa do Renanzinho de 9 anos de idade, que ele chega no colégio, não, e ele pensa que ele já não era uma pessoa assim respeitada na sala de aula. Só que naquele dia ele chega no colégio e a historinha, o boato que tá rolando no, na minha turma ali mesmo e tal, é de que, tipo, eu tinha pegado, arriado em minhas calças, e agora, nessa parte eu tô até meio confuso. Se eu tinha enfiado o meu pau no buraco da parede ou se eu tinha enfiado o meu cu no buraco da parede, porque era uma das duas coisas, entendeu? Não, então, pode dar risada, porque eu dou risada porque hoje em dia, me recordando, parece tão absurdo que eu fico assim, caralho, mas isso realmente aconteceu, foi exatamente essa história, sabe? Só que eu não me lembro agora realmente com a idade, eu tô meio confuso se eu tinha enfiado a rola ou tinha enfiado o cu. Mas o importante é que era exatamente isso daí. Eu chego lá, todo mundo assim, e eu, o que tá acontecendo? E alguém me fala, ah, que, sabe, né? Eu sei o que, caralho? Não, que. Claro que eu não falava assim, né? Penso que o meu jeito era muito mais infantil, muito mais. Não era. Não era intimidador, sabe? Era praticamente assim, um bagulho mais pro lado de afeminado, eu acho comparado pelo jeito que as pessoas se referiam a mim, entendeu? Então, mas eu tava tipo assim, mas como assim? Que porra é essa? Tá ligado? Eu não tô entendendo essa história. E daí depois, uma hora, começaram a falar à tona, e começaram a fazer piada no meio da sala de aula, entendeu? E era um negócio que até as pessoas, tipo, os, os rapazes que eram os meus amigos na época, que, tipo, eu não tenho por que ficar citando o nome aqui porque é um nome aleatório, mas tinha, sabe, tinha uns 2 ou 3 rapazes daquela turma que eles eram meus amigos, assim, daqueles que, tipo, tu ia na casa deles, eles iam na tua casa, a pessoa que se dá bem contigo quando tava só vocês dois, sabe? Então, e até aquela pessoa tava fazendo parte desse bullying nesse dia, tá ligado? Esse eu me lembro que talvez tenha sido o primeiro dia que rolou uma coisa assim, de toda uma turma inteira tá unido contra mim, e eu tentava, tipo assim, falar alguma coisa, tentar, sabe, rebater alguma coisa que alguém falasse. Só que, tipo, ninguém tava interessado no que eu tinha pra dizer, sabe? Todo mundo só queria ver qual era a próxima piada que alguém ia fazer comigo, sabe? E eu me lembro que isso derrolou a aula inteira, porque, como era a terceira série, só tinha um professor, então não tinha troca de turma, não tinha nada. Tipo, a aula inteira foi regida sobre esse tema daí, tá ligado? E hoje em dia eu penso, nossa, mas como é que eu acho até bizarro que eu fiquei, entendeu? Eu participei desse negócio a aula inteira, tranquilo. Claro que não era 100% do momento que o assunto era sobre isso, mas a qualquer momento que dava uma pausa, assim, no negócio que a professora ficava quieta, sabe? Que, enfim, era alguma coisa, alguém tava falando algum negócio, eu tava dando uma risadinha, sabe? E tinha gente que tava, tipo, realmente tava se aproveitando, sabe? Inclusive, gente que era... Uma das pessoas que tava se aproveitando era o cara que era meu amigo, o cara, é um garoto, entendeu? Um menininho. Só que hoje em dia é um cara adulto também, tá ligado? E ele também tava falando um monte de absurdo, entendeu? Que eu tava assim, cara, mas quem é que inventou essa história? Porque eu sabia que era invenção. Obviamente que é uma invenção, tá ligado? Só que, né, e daí hoje em dia não. Ao longo da minha vida, quando eu pensava sobre esse capítulo, eu até sei que, tipo, foi alguma coisa que alguém realmente inventou pra me zoar, tá ligado? E quem foi, eu não sei. Porque nunca veio à tona, foi tipo assim, um negócio que, né, naquela época eu nem tive esse tipo de raciocínio. Pra mim era só uma,
sabe, uma coincidência, mas depois eu entendia, não, foi alguma coisa que de propósito, sabe, não sei se foi realmente a própria guria que fez a festa, que já fez a festa, tipo, não com o objetivo assim de me sacanear, mas me convidou só pra me sacanear mesmo, talvez, em algum nível, sabe, ou se alguém, algum engraçadinho, sabe, simplesmente chegou a, quer saber, seria muito engraçado se eu inventasse, sabe, que o Renan fez isso e contasse essa história e todo mundo ia acreditar e que não sei o que lá, e tipo, mas, claro, obviamente que não aconteceu, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que foi tão besta, tão, tipo, tão bobo. Olha os meus argumentos de criança, tá ligado? Mas realmente é o tipo de coisa que não tem nem como, nem poderia ter acontecido e ninguém ter notado, sabe? Tipo, como é que alguém vai chegar ali, abaixar as calças no meio de uma festa com um monte de pessoa passando e ninguém vai enxergar uma barbaridade dessas acontecendo, só vai ser comentado no dia seguinte, sabe? Então, né, esse daí foi um capítulo, por exemplo, dessa situação, sabe? Então, e hoje em dia que eu tô observando essas coisas, não, eu sei que lá me fudeu minha cabeça, tá ligado? Eu sei que aquele dia foi terrível pra mim, entendeu? Só que, né, tu envelhece, tu vai vivendo várias outras coisas, né, tu passa por vários outros problemas, tu lida com um monte de outras situações e as coisas parecem que vão ficando pequenas. Mas eu tenho, tipo assim, a noção de falar que quando isso aconteceu lá atrás não foi pequeno, tá ligado? E eu, entendendo de psicologia, eu consigo saber que esse tipo de coisa, por mais que tu acredite na tua cabeça que tá tranquilo, que tá bem, não, esse tipo de coisa fica marcado em ti, entendeu? É o que a ciência diz, entendeu? É o que os estudos dizem, é o que as pessoas que analisam o cérebro humano falam, de como, né, essas experiências, esses momentos que a gente tem na nossa infância geram um constrangimento tão grande, sabe, assim, ou uma vergonha, sabe, várias situações, assim, e tal, né, e esse negócio de vexame em público e tudo mais. Então, né, esse meu dia na terceira série foi isso, e simplesmente foi um negócio que foi depois sumiu, sabe? A piada ficou velha e foi-se pra depois e tal, e deixou-se pra lá, tá ligado? Então, não chegou a virar um estigma pro resto da minha vida, mas foi um estigma por um dia, tá ligado? Sei que durante um dia eh, o negócio foi realmente insuportável, mas de alguma maneira o Renan de 9 anos suportou, né? Aí outra história interessante de falar quando eu chovei na quarta série. A quarta série, daí, então, mudou completamente esse meu ambiente escolar. De novo, por quê? Como né, eu faço aniversário no final do ano, então eu sempre entrava na série com a idade que as outras crianças geralmente estariam fazendo ao longo do ano, sabe? Tipo, na primeira série tinha 7 anos e a maioria das crianças tinha 6 para fazer 7, sabe? Mas eu tinha 7 desde o começo, mas eu fazia 8 daí só lá em novembro, que praticamente não tá nem mais em aula, sabe? Então, a minha troca de ano era assim. Então, daí na quarta série, na hora que for reorganizar as turmas, por causa, sei lá, a quantidade de alunos, essas coisas, né? Eu nunca tinha rodado, só que por questão de idade, provavelmente eu caí para uma turma que era mais repetentes do que alunos que não eram repetentes, tá ligado? Era realmente do período do turno da manhã, era turno de quarta série com mais repetentes naquele ano, sabe? Que era o turno da manhã que eu tava. Então, eu já dentro da minha cabeça eu já sabia o que isso queria dizer. E na prática também é aquela coisa, né? Nessa idade, eu tinha 10 anos, então vários dos meus colegas nesse espaço tinham 12, 13 anos, sabe? E alunos de 12, 13 anos, adolescentes de 12, 13 anos, fisicamente falando, eles estão muito maiores e mentalidade já tá mudando, entendeu? Já são outros seres, entendeu? São criaturas diferentes. Rapazes de 13 anos e rapazes de 10 anos não são criaturas iguais ainda. Isso desconsiderando a questão, né, que eu já tinha abordado bastante no primeiro programa, que é estrutura familiar, blá 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 blá, vou esquecer, chega, não vou ficar me arrepiando, vocês já entenderam o ponto, né? Pra quem tá ouvindo até aqui já deve ter entendido a mensagem. Então eu já sabia, bom, fudeu, né? E fudeu-se desde o começo, foi claro que era um ambiente, era uma turma assim, altamente hostil entre eles e entre tudo e tudo mais, era. Toda criança sempre ouviu que a turma deles era mais bagunceira, isso daí todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que toda turma é a mais bagunceira desde que tem um professor ali dentro. Mas ali naquela quarta série eu me lembro de que era realmente um caos, era um pandemônio. E daí eu fui mais zoado do que nunca, tá ligado? Pensa que, tipo assim, não só pelas questões estéticas que eu já tinha me acostumado e tal, tem outra questão daí, eu vou aproveitar pra fazer um rant sobre a magreza, tá ligado? Eu fui muito zoado pela minha magreza, pelo meu corpo. Hoje em dia eu praticamente não falo mais disso, porque eu realmente, essa daí é uma pauta que eu tô muito, sabe,
tranquilaço, entendeu? Eu não tenho mais nenhum problema em ser magro mesmo, já faz muito tempo que eu consegui aprender a não odiar meu corpo. Só que quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu odiava sim, tá ligado? E eu odiava por quê? Por causa dos outros, porque as pessoas falavam muito disso. Porque, sabe, não só de crianças e adultos, entendeu? Era aquela criança que chega na casa dos outros e daí um pai, um tio, aquele que gosta de fazer piada, sabe? Aquele cara que é engraçado pra caramba. Hoje em dia eu acho que esses caras estão vendo filho da puta, um velho arrombado, querendo tirar sarro de uma criança. Vai tomar no teu cu, filho da puta. Mas enfim, né? Chega na casa, daí aquele tio que vai zoar, já vai fazer piada, perguntar se não tem comida em casa, sabe? Ou várias coisinhas assim, esqueletinho, magrinho, palitinho, sabe? Seu Madruga, bicho palito, sabe? Cara, todas as possíveis referências que tu pode imaginar a ser alguém magro, eu ouvi múltiplas e múltiplas e múltiplas vezes, tá ligado? E isso teve efeito sobre mim, enfim, sim, isso me fez muito mal, isso fez me odiar, sim. E hoje em dia parece que tem muita gente que quer invalidar esse meu discurso, quer dizer que não é verdade. Foi verdade, sim, caralho. Eu nunca vou deixar um ser humano olhar na minha cara e dizer que, tipo, que é tranquilo ser magro, que é fácil ser magro e que todo mundo gosta de magro, que isso daí é uma mentira do caralho. Até porque talvez quando eles estão pensando magro, eles estão pensando magro que não é que nem eu sempre fui, sabe? Eu era aquela criança que era zoado, subnutrido, desnutrido, sabe? E é isso aí. Aí eu tive que viver com isso daí a vida inteira me odiando, tá ligado? Só que, felizmente, entendeu? Eu já tenho 27 anos de idade. Na minha adolescência, eu aprendi não vou dizer assim, eu adoro meu corpo, porque nem precisa ser esse ponto, mas realmente eu não tenho problema nenhum, sabe, com o meu corpo, sabe? Eu posso me expor e tudo mais, não tenho problema que as pessoas me vejam sem camisa ou pelado, não tenho problema nenhum, sabe? Meu corpo, tranquilamente, entendeu? Não fico me julgando, não reclamo de mim. Olha, de jeito nenhum, sabe? A única coisa que eu quero do meu corpo é que ele funcione, que ele seja saudável, que ele não me deixe na mão. É isso que eu quero. Agora, em questão estética, eu não me julgo mais, entendeu? E sempre que eu aprendi que realmente existem pessoas que sabem que gostam, que preferem e tudo mais, que têm gostos e preferências, estilos e tudo mais. Mas isso vale para todos os tipos de corpos, tá ligado? Né? Mas eu não vou dizer, então, eu não vou concordar com gente que tenta, ainda mais que gente que não é magra, que nunca foi magro, que vem querer dizer que magro não sofreu, que magro não foi humilhado, não foi perseguido. Cara, porque muito do bullying que eu sofri pesado, ridicularizado, e humilhação e afronta, era referente ao meu corpo, sim, entendeu? Então eu fui muito ridicularizado, sim, eu aprendi a odiar meu corpo, sim, mas eu dei a volta por cima, entendeu? Então pau no cu das pessoas que vem dizer que magro não pode reclamar, não pode falar nada, pode sim. Mas tem que aprender a ser amar, né, minha gente? Então, né, na quarta série eu era muito zoado também por essas questões do meu corpo, uma questão da minha aparência, e que eu só queria fazer do meu jeito. Hoje em dia, eu particularmente, olhando pra trás, realmente eu não vejo nenhum problema quando eu penso, caralho, mas olha as coisas que eu queria fazer com 8, 9, 10 anos, entendeu? Que eu era uma criança que gostava de várias coisas que era de criança mesmo, sabe? Eu gostava, assim, de desenho animado, entendeu? E eu era o tipo de criança que assistia o programa e eu aprendia as coisas, eu aprendia a música, eu aprendia o nome dos personagens, sabe? Eu me envolvia com as histórias, entendeu? Que me marcaram desde aquela época. E é o tipo de coisa que eu tinha muita vontade, muito interesse em falar, em puxar conversa, em criar assunto. Só que, cara, a verdade é que a molecada, principalmente, a maioria dos anos foi assim, mas principalmente na quarta série, mas eu posso te dizer que a maioria dos anos foi assim. A maioria da molecada não tinha nada a ver, não entendia nada das coisas que eu tava falando, os gostos eram outros, as vontades eram as outras, sabe? Era muito. Eu acho até quando eu faço esse exercício, eu acho bem bizarro o quão cedo o tema escolar se tornou. Tá, futebol, né? Sempre foi um assunto, sempre foi um tema, né? Foi futebol, mulher, isso aí, mulher. Tô realmente falando isso, entendeu? Com 10 anos de idade, o assunto da sala era mulher, entendeu? Videogame de vez em quando eu conseguia falar, mas não conseguia falar tanto de videogame quanto eu. Ah, o gosto e as preferências para jogo era futebol, né? E, enfim, praticamente, e não que em nenhum momento, tipo, de vez em quando passava um filme na tela quente, era um bagulho e eu ficava feliz, nossa, saiu um filme na tela quente, eu sei que eu vou poder falar, porque o pessoal vai ter assistido, sabe? Era uma comemoração pra mim. Só que ao mesmo tempo que eu já me importava, já me envolvia, já fazia tantas perguntas a respeito daquele roteiro, tá ligado? Que pra mim, eu particularmente não tenho problema nenhum que uma criança seja assim. Mas, cara, os meus colegas não gostavam, entendeu? Eles não gostavam de mim, mandavam ficar, cala a boca, ficar quieto, eu era o mal, eu era o chato, eu era o nerdão. Sabe? Não gostava de mim, entendeu? Não gostava de mim, a verdade era essa. O pessoal não se dava bem comigo. Daí teve um capítulo que eu me lembro bem dessa fase da quarta série,
que foi quando a professora fez o espelho de classe, sabe? Que é quando eles iam distribuir os alunos de acordo com a vontade deles e não de acordo com a escolha dos alunos. E daí eu caí para sentar do lado de uma das pessoas que era um aluno repetente, era um cara que eu sei que até aquele momento ele não sabia quem eu era, tipo, quer dizer, ele sabia que eu era o cara que todo mundo zoou, entendeu? Mas ele não sabia que eu era como ser humano. Tanto é que eu me lembro que até na hora que a professora fez, separou, eu acho que ele tinha perguntado assim, quem é Renan, que não sei o que lá. E daí, quando eu fui sentado do lado dele, assim, ele me olhou, ele realmente me olhou com uma cara de desdém, de desprezo, e falou, putz, sabe, como se fosse a pior coisa da vida dele ter que sentar, dividir o espaço comigo, sabe? Foi um momento muito claro ali, eu me lembro notoriamente aquele momento que eu chegava com meus material assim, e o guri, uns 2 anos mais velho que eu, me olhou assim como, bah, não acredito que eu vou ficar do lado desse guri frau aqui, esse guri tosco, esse maluco, sei lá, o que ele pensava de mim, né? Mas ele teve esse desdém a full assim por mim, e daí, tá, né, sentamos no lado dele, só que daí, como a gente sentava um lado do outro, dia após dia ele começou a falar mais comigo, por causa que eu ficava quieto, até que daí ele puxava assunto comigo. Daí quando ele puxava assunto comigo, eu falava, porque eu sempre tinha o que falar, né? Sempre tinha opiniões, sempre tinha ideias passando na minha cabeça. E eu falava pra caralho com ele, e ele me escutava pra caralho, e ele conversava comigo. Aí quando veio um dia, a gente foi falar sobre videogame, eu me lembro desse capítulo. Daí ele falou assim pra mim, então o que que tu joga? Tu gosta, tipo, por causa que ele descobriu que tinha locadora de videogame, daí ele ficou, fascinado, ele ficou assim, porra, teu pai tem uma locadora? Eu falei, sim, é, isso aí. Daí ele falou, como é, que não sei o que lá, e eu falei, ele perguntou pra mim o jogo que eu gostava, eu falei, o jogo que eu tava jogando na época, era o jogo chamado Final Fantasy, tá ligado? Que é um RPG muito famoso hoje em dia, né? Muita gente conhece, muita gente ama. Só que até pra mim, hoje em dia, como adulto, eu acho estranho que uma criança no Brasil de 10 anos de idade que ainda não era fluente em inglês jogava Final Fantasy, porque eu não me lembro nem como é que eu fazia, o que que eu fazia, mexendo nos menus, descobria testando, eu acho que eu fazia isso pra jogar. Mas eu estava jogando Final Fantasy e eu me lembro que pra ele que eu jogava Final Fantasy. E não era Final, nessa época era Final Fantasy, mas eu ainda não consigo falar. Hoje em dia meu cérebro já desaprendeu a falar Final Fantasy, mas eu chamava de Final Fantasy. E daí o guri, não, pra começar, ele nem entendeu muito bem o que eu falei pra ele, né? Eu vou falar o nome dele, que é Thiago, porque não faz muita diferença, mas esse guri tá sendo o nome dele é Thiago. E daí ele falou pra mim, ele não conseguia falar, ele falava assim, como é que é Fire Fire, não sei o que lá. Ele falava um negócio assim, e eu dava risada, falei, vou escrever pra ti aqui. Daí ele falou, eu vou jogar esse jogo. Ele falou assim pra mim, é um negócio que até hoje em dia que eu sou um adulto, que eu consigo olhar pra minha própria vida com bons olhos, eu penso, mas olha que história bonitinha, sabe, que tá se desenrolando assim, entendeu? Parece até meio poético assim também, né? O guri não gostava de mim, me tinha nojo de mim, como praticamente quase todos os outros rapazes da minha sala. E daí agora ele tava se dando bem comigo, daí no outro dia ele chegou lá no colégio, ou semana seguinte, sei lá, sei que ele me falou que ele foi na locadora e deu papel pro cara pra jogar o jogo, e ele disse que jogou, tinha gostado, que não sei o que lá, e daí eu, quando vi ele, cara, eu sei que a gente começou a ficar bem amigo mesmo, de verdade, dentro daquele ambiente escolar ali, ele se dava tri bem comigo, sabe, ele sempre, tipo, começou a falar comigo que nem um ser humano e querer se envolver nos papos que eu tinha, inclusive rolou até aquele negócio, assim, aquela dinâmica, assim, de também é coisa de filme que é tipo assim, dele pegar e começar a me defender, tá ligado? Foi bem aquela coisa assim de que os caras começaram assim, não dá pra encher o saco do Renan, porque daí agora o Thiago tá defendendo ele, tá ligado? Foi bem isso, porque ele realmente virou meu brother, ele virou meu camarada, assim, de sala de aula, se dava tri bem comigo e tal, e estava se dando tri bem e tava assim, finalmente a minha vida não vai ser uma merda. Só que, como sempre, né, o Renanzinho de 9 anos de idade, agora tinha 10, né? O Renanzinho de 10 anos de idade não podia ser feliz. E daí, tipo, uns 2 meses que a gente tava vivendo essa vida daí, né? De amizade, eu tendo alguém na sala de aula que não me desprezava, ele mudou de colégio. Aí foi aquela coisa assim, foi bem quase aquela notícia, sabe? Eu ele ficando triste, porque ele me falou que ele ia sair do colégio, e eu já fiquei tipo assim, mano, eu vou chegar segunda-feira no colégio, o Thiago não vai estar lá, e vai ser uma merda, vai ser tudo de novo, tá ligado? Vai ser tudo de novo. Eu pensei, talvez até seja pior, porque talvez tenha gente com raiva de mim, porque eles não podiam me caçoar antes, tá ligado? E eu fiquei, não! Hoje em dia eu realmente acho muito engraçado, cara. Porque é uma. Eu, eu acho que é maneiro, entendeu? Porque é o tipo de coisa assim que tem que rolar essas frustrações. Cara, não tem que rolar. Eu acho bem. Eu, particularmente, é o tipo de coisa que eu sinto até quando eu penso pros outros, assim, sabe? É uma das razões. Porque eu ainda não sou pai, mas eu já me imaginei nessa situação de pai. Eu já me imaginei que deve ser muito. Tipo, se o meu filho tiver que lidar com todas as coisas que eu tive que lidar, sabe?
é muito triste, sabe? Saber que, né, todo mundo aqui já deve ter se lembrado de momentos na sua vida que tu não gostou, que tu sofreu, sabe? Que tu se sentiu mal, ou, enfim, todo mundo aqui deve ter histórias pra se lamentar e se dizer, bah, esse foi um dia que rolou um negócio que me machucou, que me ofendeu, rolou alguma história que não me agradou. Todo mundo tem esse tipo de história. E, né, ainda mais no seu período de infância. Então, meio de que tipo de coisa que tu não desejaria que teu filho tivesse que passar por isso, sabe? E eu acho que o ambiente escolar é muito assim, é muito hostil, e dependendo de quem tu é, dependendo da vida que tu tem, tá ligado? Tu vai ser um tipo de pessoa, sabe? Dependendo do espaço que tu tiver, tá ligado? A minha noção de colégio era simplesmente uma, né? Eu estudei meu ensino fundamental inteiro num colégio. Nada do que eu falo aqui nesses programas é tipo assim, nossa, é assim que funciona tudo, é a definição da realidade, é isso que o Renan acha. Não, mas né, vários capítulos da minha vida eu acho que eles têm algumas coisas assim que são, no mínimo, tipo, por mais mundanas e corriqueiras que ela seja, sabe? Eu acredito que a vida tem essa natureza assim de ahn, coisas que a gente tem que estar sabendo interpretar, tá ligado? E momentos da tua vida, passagens da tua vida que vão estar te mostrando alguma coisa, vão estar te ensinando alguma coisa, talvez te fazendo refletir sobre alguma coisa. E muitas vezes esses momentos são ruins, tá ligado? Essa é uma realidade que eu tenho, tipo, uma decisão que eu tenho dentro de mim, eu sei, eu espero que coisas ruins vão acontecer, porque, né, é a natureza da nossa vida. Mas, né, fui para um lado mais filosófico e existencial, saindo do ramo do bullying, da assédio moral. Mas daí, né, então pude contar esse capítulo aí de que rolou na quarta série, que foi um dos anos, assim, que teve um pico grande, assim, de bullying, né, em cima de mim. Mas daí, né, aí entre a minha quinta e minha oitava série, o que que eu posso dizer? Eu posso dizer que ano após ano eu acho que foi ficando um pouco mais tranquilo, sabe? Eu diria que da quinta série em diante as coisas começaram, tipo, foram se suavizando um ano após o outro, tá ligado? Tipo, quinta série já foi uma coisa ruim, mas, né, teve muitos problemas dentro, mas eu acho que não teve nenhum capítulo assim que eu queira desenvolver numa história, pelo menos não no programa de hoje. Acho que eu vou até encerrar por aqui. Já deu pra me aprofundar um pouco mais desse tema, que ficou mais do mesmo do programa passado, mas eu acho que serviu pra, né, botar ainda mais coisa, dissertar um pouco mais em cima disso, dar alguns exemplos, né, um pouco mais claros do que eu estava querendo dizer com várias das coisas assim, né? Mas foi basicamente isso daí a rotina que eu tive no meu ensino fundamental durante a maior parte do tempo. Ah, né? Uma coisa que quando eu falei, foi falar de quinta série, que é um negócio que eu não tinha nem mencionado, é todas as aventuras relacionadas assim a beijos e sexo, que, né? Que também, nossa, nossa, agora eu me lembrei de uma nova dimensão de absurdos que tem a ver com o colégio, com o ensino fundamental, com todas essas, né, essas desventuras da vida infantil e adolescente que eu ainda não tinha nem mencionado. Porra, mas isso aqui eu vou ter que deixar para outro programa. Não sei se eu vou falar disso sexta-feira, talvez eu fale, talvez eu misture alguma outra coisa, sei lá, mas eu tô gostando. Eu vou dizer para vocês que espero que vocês estejam gostando também, porque eu tô conforme eu faço esse exercício de revisitar as coisas, eu acabo me dando de cara com algumas histórias, com algumas coisas que eu acho que vale a pena passar adiante, porque, em primeiro lugar, dá pra fazer de uma maneira divertida e interessante, que eu acho que eu consigo fazer, e também porque eu não tenho problema, sabe, de estar trazendo esses relatos, expondo, assim, esses momentos, é de figuras aleatórias, entendeu? E não é importante que vocês saibam com quem foi, entendeu? O importante é só vocês criar o cenário mental e imaginar uma criança com o pouco que vocês conseguem entender do jeito que eu penso, do jeito que eu ajo, né, passando por essas situações que são normais. A verdade é essa, a vida humana é normal e ela é absurda, ela é louca e faz, né, as crianças e os jovens se meterem em lugares estranhos. Mas isso eu acho que provavelmente eu vou continuar daí falando a partir daí da minha quinta série, só que daí eu vou trazer esse outro universo aí que eu ainda não tinha abordado. Bah, que isso também tem muito a ver com bullying, também tem muito a ver com assédio moral, pressão e relacionados à adolescência e tudo mais, né? Mas é isso aí, né? E lembrando, né, que isso daí em momento nenhum eu tô deixando, tipo assim, de lado várias outras coisas da minha vida que aconteceram fora do ambiente escolar, né? É que esses dois programas foram sobre bullying, sobre assédio moral. Não pensem, né, que a minha vida dentro de casa era algo normal, tranquilo, decente, estável, perfeito, né?
não era isso não, mas né, não tem nada, pelo menos dinâmicas de bullying, de assédio moral, eu acho que eu não passava dentro de casa. Talvez sim. Mas, né, vamos deixar isso pra lá também depois. Mas, né, nesses primeiros programas aqui falando sobre esse assunto, que tem muito pano pra manga, como vocês podem ver, né, eu preferi me focar nesses primeiros anos, assim, escolar. Hoje trouxe duas histórias, agora que eu me lembrei que contei duas histórias diferentes nesse programa, ainda falei de magreza. Ah, não, tá muito bom. Tá cheio de coisa, tô aqui nervoso, achando que não tinha falado o suficiente, tá ótimo. Ah, mas eu tinha prometido pra vocês um final, mas uma mensagem mais positiva e eu sei do que eu estava falando, então vou concluir aqui sobre isso, que é sobre, né, uma frase que sintetiza muito bem uma verdade pragmática, né, das nossas vidas. E vocês sabem que eu amo verdades pragmáticas, não é mesmo? Mas, né, essa frase eu ouvi de um grande pensador, de um grande gênio, né, através de um dos seus personagens chamado Seu Madruga, que disse a seguinte frase: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, né? E o que eu quero dizer com essa frase? Ela sintetiza de forma simples uma verdade, né? Pragmática da nossa vida, que é o seguinte: por que eu fiz tanto esse exercício, né? Sobre esse exercício de buscar, olhar para o meu passado, olhar para o bullying que eu sofri, também para as coisas que eu falei, observar nessas coisas. Por que eu faço isso? Por que eu me levo até esses pontos que pode ser de dor, de sofrimento, de constrangimento? Por uma verdade, porque eu quero saber por que as coisas eram ditas, por que as coisas eram feitas e por que as coisas eram sentidas, né? E eu já sei porque as coisas eram ditas, eu já sei porque as pessoas falavam as coisas que machucam, que ofendem, né, que fazem as pessoas se sentir mal. E sabendo essa informação, eu posso fazer o quê? Eu posso perdoar, e a verdade é essa, entendeu? Eu não carrego mágoa, eu não carrego rancor, eu não carrego ódio das crianças que me fizeram mal nessas ocasiões, porque eu entendo que elas não fizeram mal, sabe, por uma questão de que elas estavam fazendo mal para mim, que elas queriam me fazer mal. Não era necessariamente essa, sabe? Não tinha um caráter pessoal essas interações infantis que rolavam no ambiente escolar, tá ligado? Mas, né, era muitas dessas coisas que eu sofri, assim, e que naquela época eu morria de raiva, eu morria de ódio, e eu tinha mesmo muita raiva, muita ódio dentro do meu coraçãozinho infantil, né? Mas que hoje em dia eu consigo, né, baseado nas coisas que eu descobri, nas informações que eu tive acesso, eu consigo perdoar essas coisas e eu perdoo não só porque, tipo, é o que não, isso aqui é realmente é uma lição importante que as pessoas saibam. Por que tem essa frase que eu dei do Seu Madruga e por que até, tipo, assim, doutrinas religiosas falam tanto sobre essa questão do perdão? Porque a verdade é essa, gente. Tu carregar ódio, tu carregar raiva, rancor, um desejo de vingança, ele só vai fazer mal pra ti mesmo, sabe? Essa é a questão da vida. Não importa se tu quer ser uma pessoa superior ou não, tá ligado? Eu não faço as coisas que eu falo, eu não falo as coisas que eu falo, eu não faço as coisas que eu faço, eu não perdoo. Eu não perdoo as pessoas que nunca me pediram perdão, que esse é o mais difícil de dar, tá ligado? É tu deixar uma coisa, tu deixar alguém que te fez mal, que tu sabe que te fez mal, mas que essa pessoa em momento algum quis se retratar sobre aquilo. Mas tu dentro de ti, tu tá tipo assim, não, tá tudo bem, cara, já foi. Por que eu fiz isso daí, entendeu? E fiz durante anos, entendeu? Depois que eu observei, enxerguei essas realidades. Porque a verdade é essa, gente. Vocês têm que aprender a perdoar as coisas. Não tem que ter esse desejo. Porque tu alimentar essa ideia de que tu quer ver alguém se dando mal, que isso vai ser justo pra ti, vai, sabe, vai simplesmente arcar com as consequências pra ti, sabe? Vai ser bom do teu ponto de vista, só vai te fazer mal. E vai te fazer mal em todos os níveis que tu imaginar. Se tu tá me ouvindo aqui, tu não tem a menor crença no espiritual, tu não acredita em energia, tu não acredita em vida após a morte, não acredita em reencarnação, não acredita em karma, não acredita em purgatório, tu não acredita em nada disso, ainda entenda que a única coisa que o sentimento de querer vingança, de querer que a outra pessoa se dê mal, de ter raiva, ódio, rancor, aquele sentimento, a única coisa que ele vai fazer, entendeu? É te mandar estresse pro teu corpo, é te fazer ter uma descarga de sentimentos ruins ali dentro do teu organismo, que é o tipo de coisa que eventualmente vai te dar um câncer, literalmente, tá ligado? Então, a verdade da vida é essa, alimentar esse desejo, essa vontade de querer que
outra pessoa se foda, outra pessoa se dê mal, independentemente do que a pessoa tenha feito. E com certeza tem coisas que são muito mais difíceis de perdoar do que bullying. Eu tenho total ciência disso. Mas até sobre essas coisas que são muito mais difíceis de perdoar, ainda assim, entendeu? Em questões práticas, em questões pragmáticas, ainda assim tu querer a vingança, tu querer, né? Tu ansiar pelo momento que outra pessoa vai se dar mal, sabe? E desejar aquilo lá, infelizmente, independentemente de tu achar que aquela pessoa merece ou não, infelizmente é um sentimento que não te traz nada de bom, entendeu? Nada de positivo. Então, né, é sobre isso que eu queria falar. Para todo mundo que sofreu bullying e que tem raiva, que tem ódio, eu sei como é que é. Não é fácil, não é bom, entendeu? E eu não tô falando isso com um ar assim de superioridade, sabe? Eu sou uma pessoa melhor que as outras, eu sou um anjo, eu sou um santo. Não, entendeu? Mas a verdade é que eu entendi pra mim, entendeu? Dentro do meu íntimo eu entendi que se eu não perdoasse essas coisas, se elas ficassem me atormentando pro resto da minha vida, quem ia sofrer é eu. Porque a verdade é que quem te falou as coisas que mais te machucam, provavelmente nem se lembra que te falou essas coisas, tá ligado? Sabe, tu que tá me ouvindo e tem alguma coisa a teu respeito que tu sabe que te magoaram muito, alguma coisa que falaram, ou que repetiram demais, ou que fizeram contigo, sabe? Alguma coisa que aconteceu contigo assim, no teu período escolar, no teu ambiente escolar, que tu identifica como um bullying, tu identifica como um assédio moral muito grande, provavelmente aquela pessoa nem se lembra desse momento, sabe? Pra ela foi tipo assim, nossa, foi embora, sabe? Não tá nem se lembrando que algum dia ele fez mal pra outra pessoa, nem sabe talvez que tenha feito tanto mal assim, sabe? Então a verdade é que a gente tem que aprender a olhar por essas coisas com um distanciamento emocional, sabe? Né? Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, mas eu fiz muito disso, entendeu? Eu encarava de fato, eu chegava lá naqueles momentos íntimos, me perguntava como é que eu sentia, observava como é que os outros estavam reagindo, sabe? E daí eu entendia que, tipo assim, as coisas horríveis que as pessoas falavam pra mim, eu não tenho que absorver, eu não tenho que acreditar, eu não tenho que deixar com que aquilo lá se torne verdade, ou se torne parte de mim, entendeu? Eu não tenho. Mas, né, é difícil mesmo, entendeu? Mas a verdade é que o seu Madruga tava certo, tá ligado? O seu Madruga tava certo. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é isso aí. Então, sexta-feira eu tô de volta, trazendo mais um programa sem contexto.